Oi, gente, vamos para a segunda parte da explicação do livro de Lucas, capítulo 20, do 9 ao 19, sobre a explicação, tá? Então, sobre aquela pedra, né, que é o Senhor Jesus, já tinha sido profetizado, como eu falei para vocês, no Salmo 118, isso muito tempo antes do Senhor Jesus nascer, né? Lá fala que a pedra ia ser rejeitada, mas se tornaria a principal. E como se tornou, né? Principal, né? E Mateus 21:42 também diz que o reino de Deus seria tirado deles e entregue a quem produzisse frutos. Foi nessa época que o Senhor falou para eles que ia ser tirado, né? O reino deles, porque eles não estavam dando frutos. E aí em Lucas, onde nós estamos lendo agora, estamos fazendo a explicação também, né? Tá falando sobre. Em Atos também, depois se vocês querem dar uma lida, vocês peguem essas passagens e lê. É muito importante, tá? Em Efésios 2:20, 1 Pedro 2, do 4 ao 8, Isaías 28:16, né? Que refere-se a Deus colocando em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Então, já tinha sido profetizado, e o Senhor fala para eles, né? Que não tinha como não acontecer. Já tinha sido profetizado e ia acontecer. Mesmo que eles falassem que não caísse sobre eles, mas ia acontecer. Então, gente, essa pedra angular, ela se refere ao Senhor Jesus Cristo, né? Que foi rejeitado pelas autoridades religiosas, mas se tornou a principal, o fundamento de tudo, né? Para o mundo todo, né? O Senhor Jesus, ele fala sobre as consequências de quem rejeita, né? Essa pedra, quem rejeita o Senhor Jesus. Quem cair sobre ela será despedaçado, e quem for esmagado por ela será reduzido a pó. Em outras palavras, né? Quem rejeita o Senhor Jesus cai sobre essa pedra angular e será quebrados. Agora, quando a pedra angular cai sobre a pessoa, isso no julgamento final, não vão escapar. Não vão escapar de jeito nenhum. Aonde todo joelho se dobrará, né, para o Senhor. Tanto aqueles que aceitaram como aqueles que não, todo joelho vai se dobrar para o Senhor, né. Então, gente, naquela mesma hora, né, que o Senhor estava falando com eles, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender o Senhor Jesus, porque eles entenderam que o Senhor estava contando aquela parábola para eles, contra eles mesmos. Mas eles temiam o povo. Só uma observação, tá? Desde que o povo foi tirado do Egito, ainda no deserto, o Senhor Deus levantou sacerdotes para ensinar o povo a andar com Deus. Mas quando o Senhor Jesus esteve na terra, muitos sacerdotes e os mestres da lei, os fariseus, já não andavam segundo a vontade de Deus, né? Segundo o que Deus queria. Então eles se tornaram implacáveis em ordenar que o povo vivesse de acordo com as leis dos homens, né? E pregavam as leis, mas eles mesmos não viviam o que pregavam, o que ensinavam, né? Então eles eram orgulhosos e se achavam melhores por serem escolhidos, né? Para ensinar a Torá, no caso, para nós hoje a Bíblia, né? Nas sinagogas. Eles se achavam muito melhores, porque eles tinham sido escolhidos, eles eram únicos e bons para fazer, né? Só que não. Por isso que ao ver o Senhor Jesus ensinando na sinagoga,
perguntaram com que autoridade ele fazia e ensinava. Por quê? Por que que eles perguntaram? Porque eles, esses líderes religiosos, eles temiam mais o povo do que Deus. Que eles queriam parecer para o povo todos perfeitos, perfeitos aos olhos de todos. Mas o Senhor Jesus, né, ele conhece todas as pessoas, ele conhece o nosso interior e viu quanta coisa errada que tinha ali, quanta coisa errada que estava sendo ensinada ali. E não estavam respeitando a palavra de Deus, não estavam vivendo de acordo com o que Deus queria, né? Não estavam dando os frutos bons que o Senhor estava esperando, né? Infelizmente, né? Então, o Senhor viu, né? Quanta coisa errada, e o Senhor até profetizou o que os próprios líderes, né, iriam fazer com ele. Falou para eles mesmo, né, que eles iriam entregar para a morte. Por que eles iam fazer isso? Porque eles não estavam alinhados com os ensinamentos de Deus, né? Eles liam, mas faziam o contrário, né? Então, gente, hoje nós temos que olhar para o Senhor Jesus e se alinhar com Ele, e não com os ensinamentos dos homens, porque senão a gente corre o risco de fazer que nem eles fizeram, porque o pecado vem de lá para cá e nunca que parou, cada vez tem muito mais, cada vez está aparecendo coisas horrendas. A gente está até assustado, né? Porque é coisas demais que está acontecendo. Mas como o Senhor entregou a sua vida para aqueles que desejam segui-lo, se arrepender de todos os pecados, a gente tem uma vida eterna junto com Ele. Quando Ele voltar para nos buscar, né? Que Ele vai fazer novos céus e nova terra. E vai descer a nova Jerusalém. Então nós vamos viver com o Senhor. Aí sim vai ser uma vida boa. Aí sim nós não vamos sofrer mais, porque todos vamos ter corpo glorificados. Isso é, todos os que aceitaram o Senhor Jesus estão alinhados com Ele, né? Os que obedecem a palavra do Senhor, os que leem as Sagradas Escrituras, né? Que o Senhor falou, examinai as Escrituras para que não erreis. Então, a gente lê, a gente explica, né? E por isso que eu peço para vocês me ajudar a levar a palavra do Senhor para outras pessoas, porque pode ajudar, né? A salvar ainda muita gente que ainda estão no escuro, né? Estão nas trevas ainda, né? Porque só o Senhor Jesus é que salva. Só por Ele é que nós vamos entrar na vida eterna. Sem Ele, nada feito. Não adianta ser bonzinho, não adianta fazer 1001 coisas, se achar bonzinho, porque não é ser bonzinho que leva ninguém à salvação. É claro que é um conjunto, né, de coisas, né? Quando você se converte, você passa a ter uma visão diferente de tudo que você via antes. Então, quando você vê alguém necessitado, você vai ajudar, você quer sabe, dar um alimento, você quer ajudar em tudo que a pessoa precisa, você quer ajudar. Mesmo quando você tem pouquinho, mas você quer ajudar. Por quê? Porque o Espírito Santo que está morando dentro da gente, que nos ensina e que nos leva a fazer isso. Então, quem não tem o Espírito Santo não está nem aí, só quer cada vez mais ficar cada vez mais rico, mais dinheiro, não se preocupa com ninguém, que nem a parábola do rico e Lázaro, que o rico não estava se preocupando com o pobre, com o mendigo. Passava por ele, mas não estava nem aí. E o mendigo esperando comer os farelinhos que caíam no chão, né? E ele nem ligava para o pobre. Então, isso aí é ao contrário do que Deus quer. Quando a gente se converte, a gente
muda, a gente começa a se preocupar com o ser humano, com o semelhante, né? E aí a gente ajuda. Por menos que a gente tenha, mas a gente divide aquele pouquinho com outras pessoas para ajudar também, porque sempre há alguém que tem menos que nós. Então, gente, se nós temos 10 reais, mas se o nosso irmãozinho está sem um pão, não custa nada você pegar ali 2, 3 reais e ir lá e comprar pãozinho e dar para ele. Não vai custar. Você não vai... tira um pouco, né, de você, às vezes come a mais. Então, dá para tirar, dá para... Se todo mundo pensar bem, todo mundo pode tirar um pouquinho para ajudar quem realmente precisa, quem não tem nada para comer. Então, aí nós vamos estar seguindo, obedecendo os caminhos do Senhor, né? E ajudando quem precisa. É assim que o Senhor quer, porque Ele também nos ajudou, Ele também nos perdoou. Ele morreu por nós, Ele deu a vida dele tão preciosa por nós. E nós, como pecadores, precisamos dele, precisamos do perdão dele. E então vamos segui-lo direitinho, vamos procurar ler as escrituras, não ter preguiça. Se não consegue ler, ouve os vídeos, presta atenção, ouve quantas vezes for necessário e ajude a compartilhar a palavra do Senhor, gente. Isso é muito bom, vai fazer bem para vocês, para a cabeça de cada um também. A cabeça começa a melhorar, pensamentos começam a melhorar. Por quê? Porque você vai estar andando no caminho certo, você não vai estar andando mais na contramão. Vai estar andando certinho, alinhadinho com o Senhor. Então, a diferença é muito grande. Só vocês experimentando para ver como é bom andar com o Senhor. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.